Shabbat Shalom, meus amados. É com grande alegria que estamos aqui em nome de Adonai para comentarmos parte da porção da Torá deste Shabbat, parte da porção Korah, que se refere a um episódio que aconteceu ali no deserto e que nós vamos agora trazer a leitura da palavra do Eterno. Em Números, capítulo 16, a partir do verso 1. E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a On, filho de Pelete, filhos de Ruben. E levantaram-se perante Moisés, com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados à assembleia, homens de posição, e se congregaram contra Moisés e Arão, e lhes disseram: basta-vos, pois, que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Eterno está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Eterno? Quando Moisés ouviu isso, caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã pela manhã o Eterno fará saber quem é seu e quem é o santo que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto, tomai vós incensários, Corá e todo o seu grupo, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Eterno, e será que o homem a quem o Eterno escolher, este será o santo. Basta-vos, filhos de Levi. Vamos ler somente até aí, queridos, e vamos examinar alguns pontos importantes dessa passagem, já aqui no início do texto. Nós observamos que existe um homem chamado Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi. Então esse Corá, ele é da linhagem de Levi, é um bisneto de Levi. E ele tomou consigo dois homens, Datã e Abirão, homens que não davam um bom testemunho, filhos de Eliabe, e Aom, filho de Pelete, filhos de Ruben, que depois nós vamos ver isso. E levantaram-se perante eles, perante Moisés, com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados à assembleia, homens de posição, e se congregaram contra Moisés. Primeiramente, meus queridos, é importante a gente verificar quem é o Corá, né? Esse Corá, filho de Levi, nós vamos observar, bisneto de Levi, nós vamos observar que esse Corá, ele é uma peça fundamental, você saber quem é o Corá, para entender todo o contexto dessa passagem, né? Então nós vamos observar que o Corá, nós vamos primeiro, para saber quem é o Corá, nós vamos ter que ir lá no livro de Êxodo. Nós vamos lá em Êxodo, meus amados. Louvado seja Adonai. Nós vamos aqui em Êxodo. Nós vamos no capítulo 16. 16 de Êxodo. Amém? E vamos... Êxodo 16. Que diz, meus queridos? Êxodo 6. Vamos, Êxodo 6, perdão. Êxodo, capítulo 6. Amém? Para a gente saber quem é esse Corá. Aqui nós vamos no verso, né? Do verso 16 em diante, nós vamos ver aqui. E estes são os nomes dos filhos de Levi. Fala da genealogia. Genealogia é coisa que as pessoas não gostam muito de ler, mas é importante para nós entendermos o contexto em que aquele fato é observado, ocorreu na Torá. Então aqui no próprio livro de Shemot, que é o livro de Êxodo, diz aqui:
no verso 16. E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações. O primogênito, Gerson, depois Coate e depois Merari. E os anos da vida de Levi foram 137 anos. Agora vamos, os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. E os filhos de Coate, Amram, Izar, Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133 anos. E agora nós vamos observar, louvado seja Deus, no verso 20. E Amram tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela lhe deu a Arão e Moisés. Então você observa bem, meu amado, que o Amram, que é o pai de Arão e Moisés, ele era filho de Coate e casou com a sua tia, que era filha de Levi. Olha só como é que a situação é, então, meus irmãos. A Joquebede já era até uma mulher, por ser filha de Levi, com uma idade razoavelmente avançada. Mas mesmo assim, Amram tomou aquela mulher, sua tia por mulher, né, casou com ela, e foram gerados Arão e Moisés. E os anos da vida de Amram foram 137 anos. Agora você observa bem, nós observamos que o pai de Moisés, que era o Amram, o pai de Moisés e Arão, no verso 18 diz, e os filhos de Coate, Amram, depois diz Izar. Então, Izar, né, era filho de Coate, mas no verso 21 diz que o primogênito de Izar era o Corá. Está aqui, o verso 21. E os filhos de Izar, Corá, Neguef e Zicre. Então você observa que Moisés e Arão eram primos carnais de Corá. Então já é um ponto que aí você observa. Você observa que tem a Levi, que era, né, o cabeça da tribo de Levi. Depois você tem 3 filhos, Gerson, Coate e Merari, sendo que de Coate o primogênito é Amram, aleluia, e esse que é o primogênito é pai de Arão e Moisés. E você tem o segundo, que é Izar, que é pai de Corá. Então, Corá e Moisés e Arão são primos carnais. Então, esse é um ponto interessante, né, para você já entender o contexto daquele fato que a gente está examinando lá em Bamidbar, Números, capítulo 16. Né? Então, você observa bem, meu amado, que aqui você tem 2 primos, né? Um primo chamado Coate, que era primo de Moisés e Arão. Agora a gente tem que saber quem era Coate, né? Quem era o Corá, né? Que era filho de Izar, que era neto de Coate, que era bisneto de Levi, assim como Arão e Moisés também eram bisnetos de Levi, né? E o pai de Moisés e de Arão era irmão do pai de Corá, né? Então você já está observando aí a proximidade familiar dessas pessoas. Só que nós sabemos que existem alguns textos da literatura rabínica que permite que você, para nós, serve como livros históricos, com uma base histórica para poder entender o contexto, né? Não como regra de fé. Então o Talmud, você tem o Talmud Bamidbar Rabá, ele informa que esse Corá, ele era, né, ele cuidava do tesouro do faraó, ele era o tesoureiro do faraó. E você sabe, meu amado, que quando o Eterno operou aqueles milagres no Egito e o povo, por fim, os primogênitos dos egípcios foram mortos e os egípcios quiseram se livrar dos filhos de Israel, os filhos de Israel levaram praticamente toda a riqueza do Egito, né?
Os filhos de Israel levaram toda a riqueza, eles deram ouro, prata, bronze, tecidos, madeira, deram toda uma série de materiais e bens para os filhos de Israel levarem na sua caminhada. Isso naquele momento de saída do povo de Israel do Egito. E o próprio Corá, que era tesoureiro do faraó, ele levou o quê? Levou os tesouros do faraó. Levou os tesouros. E você observa, meus irmãos, que nessa literatura rabínica, você observa que é dito que para carregar, o Corá precisou de 300 mulas para levar 300 mulas. Quando ele levou o tesouro do faraó, ele precisou de 300 mulas só para levar as chaves dos baús que ele estava transportando. Esse é um detalhe também interessante, porque tão rico esse homem foi. Era um homem poderoso, muito rico, né? Tanto é que em outra literatura rabínica, no Talmud Moed Katan 16b, tem um ditado que diz assim, quando uma pessoa é muito rica, diz assim, tão rico como Corá, que ele levou praticamente todos os tesouros do faraó, já que ele era o tesoureiro do faraó. Então, ele levou nessa caminhada do povo de Israel para o Egito, bastante tesouro. Então, ele era uma pessoa rica, diferentemente de Moisés. Moisés, meu amado, ele, na saída do Egito, ele não levou absolutamente nada, né? Enquanto Corá teve que levar muita coisa, né? Muito ouro, muita prata, Moisés não levou nada. Moisés teve até que levar, sim, o caixão de ferro de José, de José, já que havia um pedido de José, filho de Jacó, que quando o povo de Israel fosse sair do Egito, levasse os seus ossos. Então ali Moisés se preocupou em cumprir esse mandato que constava nos pedidos de José. A única coisa, e nem para ele, para cumprir, para ele levar os ossos de José e enterrá-lo. Nem os próprios filhos de José se preocuparam com isso, os descendentes de José. O Moisés ainda foi responsável de reparar isso e não levou nem ouro nem prata, né? Nem ele, nem Arão, nada. Levaram apenas, né, aquilo que eles vestiam, né, e seus familiares também, e a sua manutenção para aquilo que o Eterno permitiu, os pães asmos, enfim, toda aquela situação já que estava nessa semana, dos asmos, né, para poder depois celebrar. Enfim, todo o material para poder fazer. E ali, meus amados, você observa que esse Corá era uma pessoa até muito rica, muito poderosa, né? E nós vamos também observar, meus amados, que ele não levou, Moisés, como eu falei para vocês, não levou nenhuma peça de ouro, né? Não levou nada, ele levou apenas aquilo que ele estava. E essa situação de Corá, você observa que ele já era uma pessoa rica. E ali, em todo esse texto que a gente está examinando na Paraxá de Números, o Corá, ele não se dirige diretamente a Moisés, não. Ele pega outras pessoas para se dirigirem a Moisés, né? Então ele vai e chama Datã e Abirão, e outra pessoa chamada On, né? Tem Datã, Abirão e On. Só que o On depois desistiu, ficou só o Datã e Abirão e as suas famílias, né? Como filhos de Ruben. Isso daí, e eles não eram pessoas, eles não eram pessoas fiéis ao Eterno, não. Datã e Abirão eram pessoas até contendeiras, eram pessoas de contenda, né? E usam até uns termos que é até muito semelhante ao que você ouve hoje, né? Porque eles se levantaram contra Moisés e disseram assim, né? Basta-vos, pois, que toda a congregação é santa. Todos são santos. E o Eterno está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Eterno? Então estavam constrangendo Moisés, né?
dizendo que a congregação era santa, que a gente ouve isso, né? Olha, todos os irmãos são santos, né? Para que exigir? Está todo mundo salvo. Era exatamente a palavra desses falsos profetas que tinha lá. É o mesmo discurso, meus irmãos, que só muda o falso profeta, mas o discurso continua sendo o mesmo, né? Dizer que está todo mundo salvo, salvo para sempre, e que está todo mundo santo, não é verdade? E a gente sabe, como Moisés sabia, como o Eterno sabia, que não é nada disso. É muito menos essas pessoas que falavam, são pessoas muito infiéis a Deus, né? Porque proferem mentiras. E aqui, meus irmãos, aqui você observa que quando Moisés ouviu isso, no verso 4, caiu sobre o seu rosto. Ora, sabia que ali tinha muitos pecados e precisavam de techuvá, arrependimento. Aleluia. Mas, enfim, a contenda estava montada. Coré conseguiu, né, atrair, né, você observa bem, ele conseguiu atrair esses homens de alta posição, né, 250, eles davam bom testemunho, esses 250 príncipes da congregação dos filhos de Israel que Corá, ou Coré, ele trouxe, né? Algumas versões da Bíblia falam Coré, mas a palavra no hebraico é Corar. Então, a Corá está mais perto do hebraico. Então, o Corá, ele trouxe todas essas pessoas, né? Os 250 anciãos eram pessoas até que davam bom testemunho, mas foram atraídos porque viram em Corá o que? Uma pessoa com poderes, riquezas, e às vezes olharam para Moisés e Arão, não tem nada, eles são pessoas de Deus, mas enfim, não é por aí, né, meus amados? Mas a gente sabe que as pessoas costumam observar a aparência, isso aí, ó, não é do Eterno, amém? E até Deus, ele não olha para essas coisas. E o que a gente vê ali? A gente vê Moisés e Arão, servos de Adonai, e Corá, Datã e Abirão, né? Corá nem se dirigia, ele ficava por trás, ele botava os outros para falar com Moisés e Arão, né? E ali a gente observa, meus irmãos, que o Corá, ele tinha até um detalhe interessante. Ele tinha 3 filhos, né? Ele tinha 3 filhos. A gente ali na genealogia, vamos aqui na genealogia de Êxodo, né? Os filhos de Corá, no verso 24, diz Assir, Elcana e Abiasaf, né? Êxodo 6, 24. Então você observa, e esses 3 filhos de Corá, eles eram considerados, meus irmãos, santos, eram os mais santos, mais fiéis ao Eterno, né? Eles eram muito fiéis a Deus, louvaram. Eles têm, existe na literatura rabínica, eles dizem assim, que quando estava o tabernáculo à noite, né, a menorá projetava, né, as cores do tabernáculo no céu, isso no deserto, diz que ficava lindo, e os filhos de Corá louvando ao Eterno, ministrando a palavra do Eterno. Então o Corá, ele se achava no direito de ser o sumo sacerdote, ele queria o lugar do Arão, né? Ele, na verdade, ele falou assim, poxa, eu tenho mais conhecimento, tenho mais condições, meus filhos são os mais santos. Na verdade, os filhos dele eram santos, que depois nós vamos ver que os filhos dele não foram consumidos. No final, em outro texto da Torá fala sobre isso, nós vamos falar disso depois. Amém? Porque eram fiéis e escreveram vários salmos, né? Se a gente observar, meus irmãos, os filhos de Corá, eles escreveram os salmos 42, de 42 a 49, e 84, 85, 87, 88, tudo no deserto. Eles escreveram, Moisés também escreveu no deserto, Salmo 90, né? Então, no deserto teve uma produção muito grande de salmos, né? É claro que quando um salmo não diz o autor, as pessoas dizem que é salmo de Davi, mas esses salmos têm o nome, né? Os filhos de Corá,
Então, esses filhos de Corá eram santos, fiéis, louvavam a Deus. Então, Corá se achava no direito até de ser um sacerdote. Mas ele não foi chamado para ser a linhagem dos sacerdotes. Deus escolheu Arão. O Eterno escolheu Arão. E o Arão, enquanto os filhos de Corá eram uma bênção, a gente observa, vocês já devem ter visto, que o Arão, os filhos de Arão, eles foram consumidos no deserto, né? Como nós já lemos numa paraxá anterior, Nadab e Abiú, quando acenderam o seu incensário com fogo estranho, ou seja, inclusive na própria frente de Moisés e Arão. Então, ali eles foram consumidos na hora pelo Eterno, né? Foram mortos. E ali a gente observa, e depois ficou Eleazar. Sobraram 2 filhos de Arão, Eleazar e Finéias, Pinhas em hebraico. Então você observa que Eleazar, ele depois ainda casa com uma midianita, mas é a linhagem que o Eterno escolheu. Então, amém. Moisés também casou com a midianita, não é verdade? Então, você observa essa situação, né? E Eleazar foi depois de Arão, depois Finéias, Pinhas, né? Mas a gente observa que o Eterno, ele já tinha feito a sua escolha. O Eterno, ele entende mais do que a gente. A gente olhando assim, ó, Corá, os filhos são uma bênção. Quer dizer, ele sendo sumo sacerdote, esses filhos deles vão ser sumo sacerdote no futuro, vai ser uma maravilha. E o filho de Arão já até casou com uma midianita, uma estrangeira, enfim. Mas o Eterno é quem sabe de tudo, né, meus irmãos? Ele é que comanda todas as situações, ele é que é o chefe, né? Então ele escolheu Arão, né? E aqueles homens estavam, principalmente o Corá, estava querendo o lugar de sumo sacerdote, né? E você vê, meu amado, que o que atraiu esses homens para irem contra Moisés e Arão foi a sede de poder, a sede, porque eles já tinham dinheiro, né? O Corá já tinha muito ouro, muita prata. Moisés e Arão não tinham nada, né? Eles tinham simplesmente a palavra de Deus, a glória de Deus. O Eterno já tinha falado para a tribo de Levi que eu sou a sua porção. Está nessa paraxá mesmo, em Números 18, 20. Você vê que os levitas não tinham casas, não tinham terras, não tinham plantações. Então você vê, naquela situação, quando a gente fala dos dízimos, né, que parte dos dízimos iam para os levitas, porque está lá em Deuteronômio, quando a gente lê aquela passagem, né, o dízimo trienal, que inclusive fala aqui nessa paraxá também, porque, meus irmãos, eles não tinham terreno para plantar, a comida não tinham, os outros colhiam fruto das suas terras. Pô, que maravilha, fruto, gado, como carne. A tribo de Levi não tinha nada. Então, a pessoa não tem casa, não tem nada. Não pode ter, que o Eterno disse, vocês não terão possessão. Eu sou a sua possessão. Aí esses vão comer da onde? Vão comer do que os outros levam para o tabernáculo e depois no templo, né? Dentro de uma parte do que eles vão comer. Amém? E aquilo ali está ali colocado nessa paraxá. Agora, olha bem, meu irmão, isso é para uma questão da divisão das tribos. Amém? Porque o Eterno, ele na divisão das tribos, também é uma coisa interessante que você talvez não saiba, o Eterno na divisão das tribos, ele chamou a tribo de José como primogênito, porque botou ele como primogênito de Jacó. Mas o primogênito não era a tribo de Rúben? Rúben não era o primeiro filho de Jacó? Por que José? Porque, meus irmãos, naquele tempo, como é que era a divisão da herança entre os irmãos? Por exemplo, se você tinha 5 irmãos, você tinha que dividir a terra em 6, de modo que o primogênito ficasse com 2 partes. O primogênito sempre ficava com 2 partes. Então, se você tivesse 7 irmãos, dividia em 8, e o primogênito ficava com 2, e os outros 6 ficava cada um com uma, né? A mesma coisa aconteceu, por isso que lá no livro de Gênesis, né, você vai ler aqui comigo, no capítulo 48, quando Jacó vai falar da herança dele para José, né, em Gênesis 48, e muita gente não entende essa passagem,
né? Quando Jacó fala assim para José, quando Jacó vai abençoar os patriarcas das tribos, ele diz em Gênesis 48:5, ele diz assim: agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Então, Jacó diz: você é o meu primogênito, eu vou te dar 2 porções na herança. Cada um vai receber uma. Então, o José do Egito, o pai dele considerou ele: você é o meu primogênito. E o próprio Jacó não era o primogênito, era Esaú, e ganhou a primogenitura. E ele passou a primogenitura para José. Louvado seja Deus. Né, irmãos? E aí você observa que ele acabou dando as duas porções para a tribo de José, inclusive para os seus 2 filhos, Menaxe, que é Manassés, né, e Efraim, que é Efraim. Então, queridos, nós vamos observar que estamos aqui diante de uma situação, né, hoje essa paraxá, e que existe ali uma situação de poder, de dinheiro na mão do Corá, e ele quer ser o sumo sacerdote, ele quer a posição de liderança, ele quer o sacerdócio. Só que o Eterno falou: não, a tua linhagem é de levita, mas não do sacerdócio. O que acontece, amado? Os sacerdotes saem da tribo de Levi, mas somente são os filhos de Arão. Outros filhos de Levi são somente levitas, né? O sacerdócio, o Eterno quis que saísse da linhagem de Arão, nem da linhagem de Moisés, mas de Arão, do irmão de Moisés, né? Então, a linhagem de Arão é de onde sai o sumo sacerdote. E Corá queria esse poder, né? Então, a gente observa que o problema ali é um problema de querer poder, né? Tentar conquistar o poder eclesiástico, religioso, com dinheiro. Oh, meu Deus, isso aí papai não gostou não, papai do céu, né? Meteu o dinheiro no meio. Sabe por quê, irmãos? O Eterno, vou contar um segredinho para você do hebraico, né? Antes da gente encerrar essa paraxá aqui, essa paraxazinha da noite, só para você entender, né? Não existe no hebraico, meu irmão, o verbo ter. Não existe o verbo ter. O verbo ter, você tem o verbo existir, que é yesh, é yud e shin. Então, até hoje não tem o verbo ter no hebraico, porque o Eterno quis educar o seu povo através da língua do próprio Eterno, que ele diz: vocês não têm nada, ninguém tem nada, ninguém é dono de nada, quem é dono de tudo é o Eterno. Então não existe o verbo ter, existe o verbo existir. Então o que acontece? Quando alguém detém a propriedade de alguma coisa, ele existe. Ele diz assim: existe para mim, né? Ele não diz assim: eu tenho este campo. Não, ele diz: existe este campo para mim. Porque o Eterno, ele não tem o hebraico não tem o verbo ter. Tem o verbo existir, que é yesh, né? Então, quando você diz assim, yesh li, existe para mim, né? Na verdade, o Eterno está dizendo, e nisso que o Corá quis usar ouro, prata. Irmãos, a gente vendo isso hoje, teologia da prosperidade no meio do povo que diz que é de Deus. Meu Pai, meu Deus, fazendo com dinheiro, irmão, como se o Eterno abençoasse com base no dinheiro. Irmãos, isso é apostasia, meu amado. Não tem nada disso. O Eterno já diz: ninguém é dono de nada. E nem o Eterno precisa de 1 centavo de ninguém, meus irmãos. E o pior de tudo é usar a palavra do Eterno para poder arrecadar dinheiro dos outros, meus irmãos. Isso não é de Deus. Isso é contra a palavra de Deus. O Eterno diz para você e para mim: ninguém tem nada. Tudo é dele. Ele empresta para nós. Louvado seja Deus. E nós temos que estar sempre agradecendo a Ele, desde o ar que respiramos. Amém? Então, querido,
Amanhã a gente vai continuar com essa Parashá Corar, para que você possa entender melhor esse texto que está ali em Bamidbar, Números, capítulo 16, a partir do verso 1. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.